primeiro livro que nós temos aqui é o livro Psicologia da Gratidão, pelo espírito Joana de Ângeles. O que fala? O pensamento é, desse modo, um dínamo gerador de ondas que movimentam a maquinaria orgânica. Então, a Joana está dizendo que o nosso pensamento gera, né, ondas que movimentam o nosso corpo, nossa maquinaria orgânica, exteriorizando-se dos neurônios cerebrais em direção ao sistema nervoso central, que as envia às glândulas endócrinas e, por fim, vibrando no sistema imunológico, por extensão, repercutindo no emocional e dando lugar a efeitos perfeitamente equivalentes. Então, Joana de Ângeles aqui explica todo o processo fisiológico que acontece, né? Nasce no pensamento, né? A partir daí, os neurônios manda instruções para o sistema nervoso central, que, por sua vez, encaminha para as glândulas endócrinas, que, por consequência, então, afeta os hormônios. E o hormônio, sabe que muda nosso humor, né? Enfim, muda nosso estado de ser. O pensamento é força dinâmica e vital. Estou continuando o livro, tá? O que se fixa no pensamento, a vida responde em forma de ideoplastia, ou concretiza-se inconscientemente. Desde que o automatismo da repetição na mente faz-se responsável pela condução a que o indivíduo se entrega. Então, está muito claro que aquilo que você pensa de maneira continuada vai acontecer, para o bem ou para o mal, perfeito? No livro Pensamento e Verdade, de Ernesto Bozano, tá? Tradução de Marileia de Castro, nós temos o seguinte. Primeiro capítulo, as forças ideoplásticas. Já escrevia sobre a capacidade do pensamento plasmar construções, através de que intitulava de magnetismo, emitido pela vontade, e que o desejo que realizava na ideia se constituía de uma ideia-força. Meus irmãos, o pensamento cria, o pensamento cocria, tá? Seguindo, energia obediente à vontade, ligada ao seu potencial imaginativo, capaz de atuar exteriormente e influir sobre pessoas distantes, muito distante mesmo. Né? Ele está falando aqui da telepatia. Você pensa numa pessoa, daqui a pouco o telefone toca. Eu estava pensando em você agora. Né? Então, há uma telepatia, uma sintonia de pensamentos. Tá perfeito? Então, o pensamento cria. A gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos. Tá? Obedeçamos a mensagem de Jesus, né? Vigia e ora o tempo todo, ok? Você começou a ter um pensamento ranzinza, né? Ficou regurgitando picuinha, né? Lembrando do chefe, lembrando do amiguinho que não fez uma coisa e você não gostou. Lembra aquele pensamento cri-cri? Bateu aquele pensamento, já começa a orar. Você quebra. Porque se você não quebrar, você vai ficar em looping. Fica o dia inteiro naquilo. E aquilo só vai te destruindo, né? Vai te aproximando cada vez mais de energias trevosas, tá? Então, tem um pensamento equivocado, você se deu conta de que está pensando mal de alguém, está criticando alguém, ou está julgando alguém mentalmente, não precisa falar, mentalmente, se isso está acontecendo na sua mente, pode ser uma informação equivocada que está recebendo para te alimentar um ódio ali, uma picuinha, tá? De repente alguém está ali soprando para você, né? E aí você tem que perceber isso e faz o quê? Entra em oração. Já vai no Pai Nosso, que já é automático, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja vosso nome. Já quebra aquele pensamento que está regurgitando ali na sua mente, está em looping, tá? Alguém está ali, ó, tentando te hipnotizar, né? Essa é hipnose do astral. Alguém está ali, ó, tentando te hipnotizar para você, né, começar a criar sentimentos contra aquela pessoa, por exemplo. Meu irmão, tá? Nós estamos rodeados com uma nuvem de testemunhas. Então, cuidado com seus pensamentos. Vigia e ora, tá? Seguindo. No livro Mecanismos da Mediunidade, pelo espírito André Luiz,
psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós temos, no capítulo 19, ideoplastia. Entendendo-se que os poderes mentais são inerentes tanto às criaturas desencarnadas quanto às criaturas encarnadas. Então, esse poder mental nós temos enquanto encarnado e o desencarnado também, tá? É natural que os elementos plásticos e organizadores das ideias se exteriorizem dos médios, como também dos companheiros que lhe comungam tarefas e experiências. Então, o que o nosso amigo André Luiz está falando aqui? Está falando exatamente isso, que a mente ela se conecta com outras mentes, tá? A nossa mente se conecta com outras mentes. Às vezes você passa, tem uma pessoa que você nunca viu na vida e já sente uma repulsa, né? Aquela história, nunca te vi, sempre te odiei. Não é? As mentes se conectam. Às vezes o inconsciente dessas pessoas se conectam. Às vezes as pessoas tiveram uma relação ruim em outra vida, em vidas passadas. Então, ao se ver, né, o inconsciente de ambos se conectam e aí há uma repulsa. E outras pessoas que você nunca viu na vida, quando você vê, parece que são velhos e antigos amigos, exatamente pelo mesmo motivo. Tá? Existe aí um reconhecimento do inconsciente. São pessoas, são amigos que você teve em outras vidas, em vidas passadas, que está reencontrando. Ok? Então, meus irmãos, cuidado com os pensamentos, tá? As mentes se conectam, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Seguindo, no livro Plenitude, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nós temos o seguinte trecho: ideoplastias enfermiças, formas pensamentos extravagantes e doentias, terminam por criar uma psicosfera viciada, que intoxica as pessoas, aumentando o quadro das enfermidades. Então, a Joana está nos ensinando que pensamentos, né, doentios, né, fazem com que? Faz com que a psicosfera, aquele ambiente, intoxique as pessoas, tá? Cuidado com os pensamentos. Os pensamentos cocriam uma realidade, tá? Estas últimas de diagnose difícil pela medicina convencional e cuja terapia terá que partir do próprio paciente, através de uma radical mudança de comportamento mental e moral, a fim de desatrelar-se das vibrações que o envolvem. Então, Joana de Ângeles está nos aconselhando o seguinte: olha, para você mudar seus pensamentos, você precisa exatamente praticar uma mudança radical no seu comportamento e nos seus pensamentos. Então, meus irmãos, é uma atitude raciocinada. A gente precisa, de maneira consciente, opa, né, vai dar ruim esse negócio, vou mudar meu padrão aqui, né, vou quebrar esse padrão de pensamentos equivocados. Toda vez que você se pegar pensando mal de alguém, criticando, julgando, fulano devia ter feito isso, né? Aquela historinha que todo mundo sabe como é que é, nossa mente começa do nada, nada. Está lá lavando louça, varrendo a casa, arrumando o carro, dirigindo no ônibus, do nada aquilo vem. Vem da onde aquilo? Do nada. Parou para pensar? Que esse pensamento não é seu? Alguém, né, encarnado ou desencarnado? Porque, entenda, meus irmãos, a questão da obsessão, que algumas pessoas têm medo, tal, não é só entre desencarnado e encarnado, não. Acontece principalmente entre encarnados. A mente de uma pessoa conecta a mente de outra pessoa. Então, o pensamento ruim de uma pessoa acaba influenciando o pensamento da outra. Existe uma conexão mental. Tá? Depois fazer um vídeo específico sobre isso. Existe uma conexão mental entre encarnados. Então, cuidado. Às vezes você está recebendo aquele pensamento, ele não é seu. É do seu amigo do trabalho, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, que está pensando uma coisa equivocada e pela conexão que tem contigo, você também recebe. É uma antena, é tipo um celular, né? Você recebe aquela informação. Então você está ali no ônibus de boa, aí começa a receber aquela informação, começa a captar aquela onda.
começa a captar aquela mensagem. Esse pensamento não é seu, tá? Do nada aquilo aparece. Do nada. Que você fazer o quê? Pai nosso que estás no céu. Já quebra, já entra em oração. Tá? Já entra em oração, se concentra na oração, que aquele pensamento se dissipa na hora. Então, meus irmãos, cuidado. Cuidado com os pensamentos. Vigia e ora. Tá? No livro Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós temos, no capítulo do modo operandi dos espíritos, no item ideoplastia do pensamento, assim se expressa. Ignorais na Terra a maravilhosa ideoplasticidade do pensamento. Então, Emmanuel fala assim, meus irmãos, vocês estão ignorando, né, a capacidade da ideoplasticidade do pensamento. Olha, os espíritos superiores possuem uma vontade potente e criadora de todas as formas de beleza. Então, aquelas colônias, né, aquilo são pensamentos criados pelos espíritos superiores. O nosso lar, né? Nosso lar, que é a colônia que André Luiz relatou, é uma colônia criada mentalmente pelos espíritos superiores. Então, o pensamento ele cria, ele cocria tanto na qualidade de encarnado como desencarnado, tá? Então, cuidado. Às vezes, continuando aqui o livro, às vezes apresentam-se ao vidente grandiosas cenas da história do planeta, multidões luminosas, legiões de almas. Quadro esses que, na maioria das vezes, constituem os pensamentos materializados das mentes envolvidas que os arquitetam e que atuam sobre os centros visuais dos sensitivos, objetivando o progresso geral. Seguindo. Então, próximo livro, um pouco d'água. O próximo livro é Contribuições de Joana de Anjos para a Análise dos Transtornos Mentais. O autor é Gelson Luiz Roberto. Seguindo. Está lá. Todo espírito tem uma capacidade de assimilação, atração e repulsão de fluidos, a depender do nível de consciência em que estagia. Isso pode se dar de maneira dirigida, pela prece, pela meditação, ou de maneira automática pelo ego, e o material autônomo que se movimenta no inconsciente. Então, essa ideoplastia, quando você faz uma oração para alguém que está doente, né? Você pede a Deus, pede aos nossos mentores, aos anjos da guarda, que ajude, né? Que fortaleça, que dê força para uma pessoa que está doente. Esse é um processo também de ideoplastia. Você está usando a força mental, a vontade, a força mental para poder ajudar, né, com a ajuda dos espíritos superiores, naturalmente, ajudar aquela pessoa que precisa. Tá? Pela meditação também isso acontece, ou de maneira automática do ego. Lembra que eu falei que o desejo cria o pecado? Então, quando você deseja algo, isso influencia no seu mental, influencia na sua mente, sua vontade. Também isso cria. Então, cuidado com aquilo que você deseja. Muito cuidado, tá? Seguindo. Essa capacidade se configura mais ou menos conscientemente, dirigida e forma a economia energético-espiritual. A energia é semelhança de um montante financeiro. Pode ser depositada em demasia na conta de uma ideoplastia ou formas pensamentos, ou menos em outras formas. Então, Joana de Anjos está falando isso. Olha, a energia funciona mais ou menos como um montante financeiro. A gente pode canalizar, né, numa conta de uma ideoplastia, num objetivo, né, ou em outras formas, tá? A depender das escolhas do campo do livre-arbítrio e do nível de consciência, na relação entre o princípio inteligente e o eu. Então, a depender, né, se você faz isso de maneira consciente, ou fazer uma oração para ajudar alguém, você canaliza essa energia, canaliza, então, essa ideoplastia. Perfeito? Ou, também, você pode canalizar para o mal, quando você deseja, eu desejo ser reconhecido, eu desejo ser importante, eu desejo comprar um carro novo,
Tá? Todas essas inquietações do ego, de querer ser importante, de querer ser valorizado pelos outros, né? É o orgulho, né? O egoísmo, não, o desejo que isso seja só para mim, eu quero curtir, né? É o egoísmo, você não pensa nos outros, pensa só em você. Também vem do ego. Então, esse desejo cria também a ideoplastia, tá? Então, a ideoplastia é um mecanismo, ele não é nem bom nem ruim, depende da forma que você utiliza. A gente pode utilizar de maneira para cocriar, né, uma realidade, fazer uma reforma íntima, né? A gente cocria, né? Ah, eu não consigo pedir perdão. Então você imagina se pedindo perdão à pessoa, tal. Então você está cocriando essa realidade, tá? Isso é um processo de ideoplastia, perfeito? O investimento energético, maior ou menor, afeta os estados energéticos similares nos estados da matéria densa. É o que Joana de Ângeles nos ensina. As ideoplastias, formas de pensamento ou complexos espirituais, conceitos estes que foram abordados em maior profundidade no capítulo 6 desta obra, né, que trata dos transtornos relacionados à substância, né, transtornos mentais, nesse caso. São contas energéticas ou pequenos vasos onde a química energética da alma acontece, contidos pelo vaso maior. O espírito, o vaso de todos os vasos. O espírito investe e desinveste energia e realiza as suas transformações na medida que a relação ego-espírito, uma relação ego-espírito, vai se desenhando no panorama psicodinâmico de cada criatura. Então, o ego é o nosso grande desafio, né? O ego é o nosso grande desafio, que basicamente é orgulho e egoísmo, tá? E a gente tem que perceber, o espírito precisa aprender, precisa ganhar virtude. E para isso eu preciso domar as nossas más inclinações, como diz no Evangelho, né? O mal que habita em mim, conforme Paulo de Tarso nos ensina, tá? Da mesma forma, esses mesmos complexos geram processos depressivos, maníacos, psicoses ou psicopatologias sexuais e disfunções. Essas energias, imantando experiências sexuais na forma de ideoplastias em nosso inconsciente profundo, irão fluir na direção do ego, gerando vários desafios de adaptação interna e externa. Então, cuidado, inclusive as energias sexuais, né? É muito comum isso, é uma energia que é muito fácil se viciar, né? Porque esse corpo é um corpo animal, então prazer faz parte, é a dor ou prazer, né? A gente foge da dor e busca o prazer. Então, a energia sexual, então, é muito fácil viciar. Tem que ter um controle mental para que isso não se torne um vício. Porque a hora que virar um vício, você fica refém dessa energia, tá? Seguindo. No rumo do mundo de regeneração pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nós temos o seguinte trecho. Mais um pouco d'água aqui. Quando os irmãos quando os irmãos apareceram, traziam as lembranças dos lugares em que viviam, e o pensamento firme de todos condensou no local em que então se encontravam, repetindo a paisagem dantesca em que viviam. A força da mente, acostumada a determinadas circunstâncias e acontecimentos, dá-lhes vida à medida que memorizava e vivencia. Todos ligados entre si pelos mesmos crimes e feitos, assim como pelas mesmas situações de resgate penoso, criam por ideoplastia os cenários e as circunstâncias que são familiares. Então, meus irmãos, o que está acontecendo aqui no livro No Rumo do Mundo em Regeneração, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, é exatamente que a ideoplastia, né, aquela mente perturbada que praticou um crime, ela cria o seu próprio mundo, né, umbralino, digamos assim, né? Então, assim, as trevas são criadas pela própria mente, naquela mente perturbada, aquela força mental perturbada. Cria, então, aquele cenário dantesco
conforme Manuel Filomeno de Miranda nos coloca, tá? Então, o pensamento equivocado cria um cenário equivocado. Cuidado com isso. Seguindo, no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, pela Sueli Caldas Schubert, nós temos: portanto, os cuidados dos espíritos que se dedicam à preservação do ambiente espiritual, da sala, onde são realizados trabalhos mediúnicos, são constante e intenso, pois nada pode ser negligenciado, sob a pena de se comprometer o êxito da reunião. No dia da reunião, o local passa por rigorosa asepsia, a fim de livrá-lo e preservá-lo das larvas psíquicas, que são criadas por mentes viciosas, de encarnado e desencarnados, de ideoplastias perniciosas, formas de pensamento, clichês mentais. Então, o que nós temos aqui? Temos o seguinte, que o próprio ambiente de reunião no centro espírita, na igreja, nos cultos, na missa, aquele ambiente de reunião, né, os mentores, os anjos, eles limpam aquele ambiente para evitar exatamente uma psicosfera perniciosa, porque muitas pessoas ali, né, vão com uma mente perturbada. Então, ao limpar o ambiente, ao deixá-lo propício, uma rigorosa asepsia, né, você consegue, então, ali ter uma psicosfera melhor, né, para o bem, para a prática do bem. Tá? Não fica um ambiente pesado, fica um ambiente leve, um ambiente de amor, de caridade. Percebe? Então, isso é feito pelos nossos anjos da guarda, pelos nossos mentores espirituais. Ok? De vibrações deprimentes, constituindo tudo isso os invasores microbicidas das regiões inferiores, conforme esclarece João Cleofas no livro Depoimentos Vivos. Tá? Então, essa é a mensagem também que foi esclarecida no livro Depoimentos Vivos, também psicografado por Divaldo Pereira Franco. No livro A Luz do Consolador, estudos sobre fenômenos e fatos transcendentes devassados pela mediunidade sob orientação dos espíritos guia, da Ivone Pereira, do Amaral Pereira. Nós temos, elaborando então os chamados clichês mentais, a ideoplastia, aí coloca em parênteses, ideia plasmada na mente pela vontade. Então, a Ivone conceitua ideoplastia, que é uma ideia que é plasmada na mente pela vontade, pelo ato da vontade. Então, o desejo, a vontade, plasma na mente uma ideia. Isso é chamado de ideoplastia, tá? É bom não esquecer que o pensamento é criador, constrói e realiza. Mesmo que não concretize materialmente, aquilo se materializa. Então, mesmo que você não cocrie materialmente, né, você cocria no plano astral. E isso vai reverberar em algum momento, tá? Então, meus irmãos, o tema de hoje é um tema muito interessante. Voltando aqui para a tela principal. Cuidado com os pensamentos. Vigia e ora. Quando você se deparar com uma situação em que está pensando mal de alguém, criticando ou julgando, fulano não deveria ter feito aquilo, porque né? Então, tua mente começa a dar looping. Quando isso começa a acontecer, você faz o quê? Você vai para a oração. Você quebra, tá, esse pensamento, que às vezes, normalmente não é seu, mas pela conexão mental que você tem com o encarnado ou com o desencarnado, você recebe aquele pensamento não muito bom, tá bom? Cuidado com a ideoplastia, tá? A ideoplastia cria para o bem e para o mal. Se é para o bem, vamos utilizar para o bem. Como? Se eu preciso fazer a reforma íntima, preciso fortalecer algumas virtudes, vou então mentalizar. Eu preciso aprender a pedir perdão. Eu tenho dificuldade. Então, mentalizo pedindo perdão. Eu tenho dificuldade de praticar caridade, ajudar os menos favorecidos. Então, eu mentalizo fazendo isso. Então, a ideoplastia em si não é boa nem ruim. É um instrumento que Deus nos deu para poder fazer o bem, praticar o bem. Então, vamos utilizar dessa maneira, tá? Vamos utilizar de maneira consciente para aprimorar as nossas virtudes. Perfeito? Pessoal, então, gostou desse vídeo? Quero pedir para você se inscrever no canal, dar um joinha nesse vídeo, compartilha,
tá? Compartilhar também ajuda, tá? Compartilhar é uma forma de caridade, tá bom? Vamos, então, fazer o bem. Tenha um dia produtivo, tenha um dia feliz, bom dia para você e até o próximo estudo da doutrina espírita.